Ora, bom dia a todos. Eu peço que tomem os vossos lugares. Vamos dar início à nossa conferência. Ora, muito bem-vindos a mais um Special Report, o ciclo de pequenos almoços que o Jornal Económico organiza para debater grandes temas da nossa atualidade. O tema desta sessão tem a ver com a temática do ESG, ESG em geral, mas mais focado no tema da governance, que é um pilar dos critérios da ESG que nem sempre recebe a devida atenção atualmente. Nós vamos ter, como habitualmente, um painel, uma intervenção de um keynote speaker, seguida de um painel de debate, e terminamos por volta das 10h30. Haverá tempo no final para questões da audiência, portanto, depois estejam à vontade para colocar as vossas questões. E aproveito também para informar que esta sessão vai ser também transmitida em streaming, em vídeo, na JTV, nos nossos canais multimédia, mas também será também transmitida em áudio no primeiro episódio de um novo podcast que nós vamos lançar esta semana. Chama-se Boa Governança, é uma parceria com o IPCG, que muito agradecemos esta oportunidade. E, portanto, vamos todos os meses debater os temas relacionados com a boa governação das empresas e das instituições públicas e privadas. É um novo programa que o JTE vai lançar em parceria com o IPCG. E dito isto, convido o Dr. José Carlos Lourenço, nosso CEO, para fazer a intervenção de abertura desta sessão. Obrigado. Muito bom dia a todos. Vou só tirar aqui 2 ou 3 minutos do vosso tempo, sobretudo para agradecer a presença de todos, aqueles que estão aqui hoje connosco no Hotel Intercontinental, aqueles que depois vão visualizar o conteúdo através das plataformas digitais do Jornal Económico. Agradecer, naturalmente, quem hoje vai estar aqui connosco para nos ajudar a descodificar os temas, um tema tão relevante para a economia portuguesa, já voltarei a isso, como seja o tema do governance, e um particular agradecimento aos nossos patrocinadores, aos nossos apoios para esta iniciativa, nomeadamente a KPMG e a CMS, apoio sem o qual, naturalmente, não seria possível darmos caminho a este conjunto de iniciativas. Desde o início do ano, temos vindo a fazer, a cruzar este modelo misto presencial de acesso via remoto, via plataformas digitais, num modelo que visa, sobretudo, contribuir para a discussão de temas que são absolutamente fundamentais. Muitas vezes eles parecem aparecer desgarrados, mas acabam, e a prova destes quase 6 meses de iniciativas ajuda-nos a criar essa convicção, acabam por estar muito ligados. Ao longo destes meses temos falado de temas tão significativos, tão estruturantes, como a necessidade de acelerarmos o crescimento da economia portuguesa. Associado a este tema, temos vindo a falar sobre a necessidade de aumentarmos a dimensão média das nossas empresas, enquanto fatores de competitividade, enquanto fatores que podem ser decisivos nos aspectos da inovação e, em última análise, criar condições fundamentais para que o tecido empresarial português possa cumprir a sua missão. E depois, quando cruzamos todos estes aspectos e estas preocupações com os temas do ESG, e hoje em particular vamos aprofundar os temas da governance, não quero antecipar as conclusões, mas suspeito que vamos chegar ao final desta manhã de trabalho e vamos concluir que para o crescimento das empresas, para um tecido empresarial cada vez mais competitivo e que ajude o país a fazer o seu caminho, os aspectos relacionados com a governance serão decisivos para que esses objetivos possam ser alcançados. Tendo um grupo tão qualificado de pessoas para nos ajudar a fazer esta reflexão, para eventualmente nos deixarem desafios, eu acho que isso é um aspecto muito importante. O papel dos meios de comunicação social, como os vemos no Grupo Mídia 9,
tem um papel de escrutínio sobre aquilo que se passa, tem um papel de divulgação de conhecimento, mas também tem um papel de desafiar as instituições a repensar, a revisitar as soluções e, em última análise, criarmos condições para que todos juntos consigamos fazer a nossa economia funcionar cada vez de forma mais efetiva. Muito obrigado a todos mais uma vez, uma boa manhã de trabalhos e até já. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Carlos, e vamos então dar início aos trabalhos com uma intervenção do Sr. Presidente do Instituto Português de Corporate Governance, Dr. João Moreira Rato, que convido a fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado ao Filipe pelo convite e ao Jornal Económico e a Média 9. Já sou repetente em apresentações aqui neste grupo. Espero não me repetir, não estar sempre a repetir a mesma, de 6 em 6 meses, a repetir ou bater na mesma tecla. Acho que é muito importante esta iniciativa. Para nós é muito importante a divulgação das melhores práticas. É um dos nossos objetivos e uma das nossas missões. E nesse sentido, estes eventos são muito importantes. Eu gostava de começar a relembrar um momento que para mim é mais ou menos autobiográfico, mas é o único que eu vou aqui falar, que foi há 24 anos, quando eu entreguei a minha tese. Parte da minha tese foi exatamente sobre como a governance deveria evoluir à medida que as empresas evoluem. Na altura, estávamos no ano 2000, e em 2000 estávamos em pleno modo de startup. Foi a vez anterior em que estávamos em modo startup. Vou pôr só aqui o stopwatch, só para manter uma certa disciplina. Estávamos em modo de startups e, portanto, na altura estava-se a fazer muito trabalho analítico e académico sobre startups. E a minha tese foi sobre como a governance fazia sentido a governance se alterar à medida que a empresa evoluía. E qual era a lógica, assim por alto, a intuição da coisa? Era, ao princípio, o primeiro financiador de um startup, não é? Quando lhe aparece uma ideia ainda com muito risco, ainda sem estrutura, quer ter um controle muito grande de como o seu capital é investido e como é aplicado e o que é que se está a passar. Portanto, tem que ter uma proximidade muito, muito, muito grande com a equipa executiva e vai querer ter poder de veto, por exemplo, sobre certas decisões da equipa executiva. À medida que a empresa vai evoluindo e vai gerando cash flows e vai crescendo, o que faz sentido é que esses investidores percam esses direitos de veto, percam essa proximidade e vão entregando cada vez mais responsabilidade à gestão executiva. E este equilíbrio é, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer em corporate governance. Porque à medida que a empresa cresce e a empresa se torna mais complexa, não faz sentido o investidor estar tanto no dia-a-dia da empresa. Vai atrapalhar a gestão da empresa. Portanto, ele cada vez mais vai estar a um nível em que se preocupa com estabelecer a estratégia para a empresa e ter a certeza que os riscos da empresa falir, da empresa desaparecer, estão bem acautelados. Mas vai-se afastando da gestão. E a minha tese era uma tese, tinha uma parte teórica, e a parte teórica era mais ou menos sobre este tema. Portanto, o mesmo se aplica quando as empresas estão desenvolvendo, quando um país vai crescendo, quando as empresas vão ficando mais complexas. A questão da corporate governance torna-se cada vez mais importante, que é exatamente como esta relação entre os investidores e a gestão se vai desenvolvendo ao longo do tempo, criando os mecanismos necessários para que o investidor esteja
satisfeito por ter entregue o seu dinheiro à equipa de gestão, não é? Ter feito o seu investimento, participar no desenho da estratégia, mas não estar envolvido no dia-a-dia da empresa. E, portanto, uma boa governance é, no fundo, sinal de uma evolução da empresa. É um bom sinal, quer dizer que a empresa, de uma startup, de uma empresa de vão de escada, se transformou numa empresa mais complexa e um país, e no caso do país, do tecido económico português, uma melhor governance também é bom sinal. É sinal que as nossas empresas têm um grau de complexidade maior, provavelmente acrescentam mais valor, são de maior dimensão, etc. Não é uma coincidência que quando nós, no IPCG, monitorizamos como as empresas, o grau de acolhimento que as várias recomendações do Código têm nas empresas, observamos que ao nível do PSI o nível de acolhimento é muito maior do que nas emitentes que não estão no PSI. Não é? Portanto, estamos a falar de graus de acolhimento de 95% contra 88%. São os dois bastante elevados, mas são diferentes, exatamente porque as empresas do PSI tendem a ser empresas maiores, mais complexas. A questão da sustentabilidade. Como é que entra a sustentabilidade nisto tudo? Temos aqui o Pedro, com quem temos falado muito sobre isso ao longo dos últimos 2 anos. A questão da sustentabilidade ainda aumenta mais a complexidade das decisões estratégicas e aumenta também a preocupação com mais riscos, aumenta os riscos com que se está preocupado e, portanto, obriga a governance ainda a dar um salto maior. A sustentabilidade, na questão da sustentabilidade, acho que é importante fazer aqui uma diferença grande, que é preciso ter cuidado que esta questão da sustentabilidade e do que se chama o stakeholderismo não nos volte a trazer para situações do passado em que, no fundo, se dá uma carta branca à gestão para fazer o que querem, desde que seja ambientalmente, socialmente agradável, quer dizer, cada um escolhe cada gestor pode escolher o seu pet project. Isso não deveria ser o caso, ou seja, não podemos esquecer que o gestor está ali por indicação dos acionistas. O que acontece é que os acionistas hoje em dia têm uma gama de objetivos muito mais alargada que tinham anteriormente, porque os acionistas já não estão só preocupados com a evolução do preço da ação e do seu investimento, mas também estão preocupados com outras questões, com a forma como a empresa trata os trabalhadores, o impacto que a empresa tem no ambiente, e o impacto que a empresa tem na biodiversidade, que agora é o tema da moda, muito graças também ao Banco Central Europeu. Mas, trazendo estes temas para cima da mesa, o gestor passa a ter um caderno de encargos muito mais complexo do que tinha antes, porque antes o complexo de encargos era muito mais simples. Se entrego uma evolução do valor acionista da empresa positivo, estou bem. Portanto, o que eu tenho que fazer é maximizar o valor acionista da empresa e estou bem. Agora não, isso já não é suficiente. Porquê? Porque os investidores trazem outros objetivos para cima da mesa e querem que o gestor tenha outras preocupações. Veja-se agora esta luta que está a acontecer nos Estados Unidos, no caso da Exxon, não é? Em que os acionistas estão a querer trazer para cima da mesa preocupações que não parecem corresponder exatamente ao que o gestor à forma como o gestor estava a agir, não é? Porque a Comissão Executiva da Exxon decidiu pôr um processo a uns quantos ativistas e alguns dos investidores não gostaram disso. Porquê? Porque os investidores têm outro quadro de objetivos. Agora, são os investidores que estão a tentar alterar
Neste momento, até a própria Comissão Executiva, porque não gostaram do comportamento da Comissão Executiva. Não é a sociedade, não são os partidos políticos, não é o Parlamento, são os investidores. Não é? Portanto, temos de ter cuidado também que a questão do stakeholderismo não deveria ser uma forma de voltar aos velhos problemas da agência que deram aso ao aparecimento de uma governance mais sofisticada. Nós, no IPCG, o que é importante para nós temos nós costumamos dizer que um dos nossos produtos principais é o código, não é? Portanto, o código, é importante que o código esteja atualizado e seja revisto com regularidade. É importante também que a monitorização seja bem feita, ou seja, que se vá acompanhando como o nosso tecido económico tem evoluído em relação ao código e temos visto que o grau de acolhimento das recomendações tem vindo a aumentar, portanto, nesse aspecto estamos satisfeitos, mas também temos que trazer para cima da mesa um certo espírito crítico em relação às questões de governance. E daí também muito em relação a estas questões da sustentabilidade e da forma como as questões da sustentabilidade são trazidas para a Comissão Executiva e são introduzidas nas discussões do Conselho de Administração. Viram também, eu não queria deixar de esgotar aqui os meus 10 minutos sem falar de um preview, de alguma maneira, que deixei numa entrevista que dei há pouco tempo. Nós agora no IPCG estamos a trabalhar, temos estado a trabalhar, e já estamos bastante avançados, em preparar também recomendações de boa governance para o setor empresarial do Estado. Não é? Temos ali pelo menos um gestor público, não é? Da Comissão Executiva de uma empresa pública. Portanto, nós estamos a preparar um quadro de recomendações que já está pronto. Foi um trabalho que tivemos, um grupo de trabalho durante vários meses e temos um conjunto de recomendações prontos. Nesta fase, iremos falar com o Ministro. Isto é o meu Filipe aqui do telefone. Vamos falar com o Ministro da Presidência na sexta-feira, vamos falar com os grupos parlamentares, mas a nossa ideia é, mais uma vez, tentar usar o IPCG para introduzir melhores práticas, para melhorar as práticas no setor empresarial do Estado, que, mais uma vez, segundo o nosso diagnóstico, não tem acompanhado o desenvolvimento da governance que tem existido no setor privado em Portugal, e é muito importante, e é a nossa função também, fazer com que isso aconteça e que esse processo seja iniciado. E penso que já passei então o tempo, mantendo uma certa disciplina. Deixo então ao painel a palavra. Obrigado. Muito obrigado, João, por esta intervenção, que certamente vai dar pistas para o debate que se vai seguir. E vamos então dar início ao painel, que vai ser moderado pelo meu colega Ricardo Santos Ferreira, subdiretor do Jornal Económico e diretor do Novo Semanário. E o painel será composto por Carlos Correia de Barros, CFO, Executive Board Member da Cecil, José Costa Pinto, membro da direção do IPCG, Maria Figueiredo, Counsel da CMS Portugal, e Pedro Cruz, ESG Coordinator Partner da KPMG Portugal. Eu convido-vos a tomarem os vossos lugares. E eu recordo que este painel vai ser transmitido, aliás, tal como a intervenção do João, vai ser transmitido no nosso podcast e também em streaming nos canais multimédia da JTV. No final, teremos 10 minutos para questões de audiência. Até já e boa discussão. Obrigado, Filipe. Obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite. Como o Filipe disse, nós temos cerca de 1 hora para a nossa conversa sobre ESG e sobre os desafios da governance mais particularmente, mas também sobre o estado da arte, os processos de adaptação que obrigam as empresas, e também vamos olhar um pouco para o futuro no final para percebermos o que podemos esperar. O João Moreira Rato deixou-nos aqui algumas ideias que iremos também abordar na nossa conversa, mas eu sugiro começarmos pelo princípio e começarmos com o José Costa Pinto. O João falou
na evolução por parte das empresas desta preocupação com a governance e dos sistemas que têm sido montados. E o que eu pergunto é se nota uma maior percepção da necessidade e da importância da governança corporativa e se isso se traduz em práticas e na adoção de modelos que concretizem a ideia. Em que ponto é que nos encontramos agora? Como é que chegámos aqui? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos. Uma palavra também especial aqui aos meus colegas de painel e ao Ricardo, com certeza. Ricardo, efetivamente, e o Presidente João Moreira Ratos já o referiu, a evolução que nós percebemos e que retiramos dos números que resultam da monitorização demonstra, efetivamente, que o caminho que está a ser feito é um caminho positivo, de evolução positiva. E eu, da minha perspectiva, há várias razões para que nós possamos estar a ter esses resultados. Desde logo, e até em termos numéricos, o universo de empresas que estão a sujeitar-se ao processo de monitorização, que obviamente é um processo que não é obrigatório, tem vindo a aumentar. Em 2022 já tivemos 35 empresas e aquilo que, enfim, sem fazer nenhuma inconfidência, aquilo que nós percebemos é que no próximo processo já teremos mais do que as 35. E isto também tem muito que ver com a qualidade do processo de monitorização. Não é? O código é o grande produto do IPCG, como o Presidente dizia, mas eu diria que a monitorização é a nossa grande bandeira para o mercado e a nossa grande bandeira nesta pedagogia que o IPCG está a conseguir fazer no mercado da importância da governance. E isto tem muito que ver, obviamente, com o trabalho de campo que é feito por uma equipa que da Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Código e que ao longo dos anos tem estabelecido com as empresas um diálogo que é muito coerente com a própria lógica do Código. O nosso Código, que é de 2018, que está em vigor desde 2018, é um código que assenta numa lógica de princípios e recomendações. Nós quisemos fugir a uma certa ideia do tick the box, portanto, fazer só uma mera listagem de recomendações em que, de forma muito seca, as empresas diziam se cumpriam ou não cumpriam. Aqui, a abordagem foi uma abordagem diferente. Portanto, estabelecer os princípios e depois dar um conjunto de recomendações, que no fundo são pistas para seguir esses princípios. E, portanto, se essa opção que foi tomada quando se preparou o código é depois aplicada de uma forma muito coerente pela equipa da monitorização, quando permite, de facto, ao mercado e às empresas que são monitorizadas terem uma dialética de comply or explain verdadeira, substancial, e não meramente de tentarem cumprir o tick the box. E, portanto, esse é um feedback que nós temos das empresas monitorizadas, que contribui, obviamente, para o interesse que elas próprias têm, porque sentem que, em primeiro lugar, são elas as grandes beneficiadas e que está a permitir aumentar o universo de empresas monitorizadas. Depois, do meu ponto de vista, há outro ponto muito importante, que o Presidente também focou, que tem que ver com a atualidade das regras. No protocolo que se estabeleceu com a CMVM, previu-se que o código devia ser objeto de uma revisão, ou pelo menos de um processo de ponderação, de revisão, todos nos ciclos de 2 anos. E, aliás, nós já tivemos uma alteração em 2020 e outra em 2023. E eu creio que esse também é um ponto importante porque permite que o código esteja atualizado. Não é? E se nós virmos a evolução do código, vemos que há uma preocupação constante de o manter atualizado e de dar às empresas também caminho para fazer. Porque também, como o professor Moreira Ratos dizia há pouco, o nível de cumprimento, designadamente ao nível do PSI 20, este último ano, os últimos dados que temos de 2022, está na casa dos 95%. E, portanto 95% e 88% são valores muito elevados, exatamente, acima das expectativas. Mas, por exemplo, agora nós tivemos uma alteração ao Código em 2023, que vai ser aplicada em 2024 pela primeira vez. E aí temos novos desafios de governance que as próprias empresas vão ter que olhar e que vão ter que aplicar para continuarmos com estes níveis elevadíssimos de seguimento das regras. E só para dizer, e quem lê os relatórios de monitorização, que eu convido todos a ler, porque de facto o princípio do comply or explain é um princípio muito caro, muito importante para este processo, vejam a importância que é dada ao explain
E há a liberdade das empresas conformarem o seu próprio governance, mas sempre numa lógica de consciencialização e de criação de valor através destas regras. Porque o que se quer é mesmo isto, é que o governance crie valor, porque aquilo que nós sabemos de tudo o que é estudo empírico nestas matérias é que, de facto, o bom governance cria valor às empresas e torna-as mais sustentáveis. E para não nos desviarmos daquilo que o João apontava, isto continua a ser um negócio no fim do dia e não apenas uma demonstração de coisas giras para fazer com a sociedade. Não é? Claro. Nós estamos a falar, quando falamos da monitorização do IPCG, estamos a falar mais de grandes empresas. Não é? As médias empresas também têm este tipo de dificuldade? Não, eu diria, enfim, um dos desafios, creio que vamos falar dos desafios da governance, eu acho que um dos desafios da governance é esta democratização. Eu não sei se tem a ver também com o jargão governance, nós usamos sempre a palavra inglesa, mas que parece que é uma coisa muito erudita para as grandes empresas. Mas é verdade, numa pequena empresa, numa microempresa de 2 pessoas, eu garanto-lhe que se fizerem as atas das reuniões que tiverem sobre a gestão da empresa, que é uma boa medida de governance, vão estar mais perto de ser sustentáveis e de se poder desenvolver do que se não fizerem, e se aquilo for tudo uma balbúrdia ao nível da gestão. Mas, de facto, a democratização, explicar às pessoas que bom governance traz sustentabilidade, traz melhor capacidade de financiamento, traz melhor capacidade de atrair talento. Tudo isso é um trabalho de pedagogia que nós no IPCG tentamos fazer e que cabe a todos, e aqui seguramente também as empresas dos meus companheiros de painel também o fazem de forma muito, muito importante. Mas de facto é preciso mostrar às pessoas que a governance não é só um tema das cotadas, não é só um tema das grandes empresas, mas é uma matéria que interessa a todos. Obrigado, José. Maria Figueiredo. O nosso tecido empresarial é maioritariamente constituído, esmagadoramente constituído. Estamos a falar dos mesmos 95%. Exatamente, não é? Exatamente. PMEs, pequenas e microempresas. No caso das PMEs, pelo conhecimento que têm do mercado, a percepção da importância da corporate governance tem aumentado, já temos práticas, tem havido algum processo de adaptação a estas exigências? Sim, bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite e uma palavra também aqui aos colegas do painel. Eu, se calhar, fazia aqui um bocadinho de contexto antes de responder especificamente. Aqui já se abordaram vários temas que são muito relevantes em relação a esta matéria da sustentabilidade e há realmente aqui uma questão pedagógica em relação ao tecido empresarial português, porque, enfim, outro dia dizia que havia 2 velocidades, já me disseram não são 2, são 3. Há claramente uma velocidade das grandes empresas, em que estes temas da sustentabilidade, do ESG, do governance em particular, têm uma maturidade bastante, enfim, madura, passa a redundância. E depois há aqui um tecido empresarial em que a maturidade dos temas é realmente menor. Eu diria que há algumas empresas, por questões de mercado e não tanto pelas questões regulamentares ou obrigações regulatórias, porque na maior parte da regulação, efetivamente, as empresas no âmbito das obrigações legais, quer de divulgação de informação não financeira, das diretivas de divulgação de informação corporativa ou diretivas de diligência de direitos humanos, são grandes empresas na maioria, mas há depois realmente pressão, quer por acesso a financiamento, embora aí eu creio que depende também do tipo de setor, pelo menos de acordo com a nossa experiência, e do tipo de exposição à dívida bancária, e por outro lado, e de acordo com a nossa experiência, nas PMEs, muito pela cadeia de valor. Ou seja, muita exigência de clientes relativamente à divulgação de informação, recolha de dados e boas práticas de governo societário. E aí, sim, de repente, ganha-se consciência de que isto é um tema. E é realmente um tema urgente, porque aquilo que nós vimos é que, de repente, tem-se um mês para responder a um request for proposal, a um concurso, para ficar qualificado para fornecer determinados serviços ou bens que sempre se forneceu, e as exigências são novas, o questionário é novo e é preciso tratar destes temas da sustentabilidade, recolha de dados e enfim, organização de temas de governo societário, o lato senso em temas de sustentabilidade, os códigos de conduta, as várias políticas que são necessárias, enfim, ali quase ao nível das salvaguardas mínimas da taxonomia. E, portanto, há realmente níveis de consciencialização diferentes.
muito empurrados, e realmente eu acho que há aqui um sentido de urgência que é preciso ter no tecido empresarial das PMEs, porque ainda que não estejam, e acontece-nos muito perguntarem-nos, a primeira pergunta é sempre, mas eu estou obrigado a fazer isto? E o tema não é tanto a obrigação. Deixa-me introduzir aqui sim. uma questão. Em relação às PMEs, ainda é entendido muito como agora vou ter mais custos, agora tenho uma obrigação e esta obrigação vai-me custar X. Sim. Isto vai impactar diretamente na Já minha lá íamos, rentabilidade. porque esse é um tema fundamental e aí acho que temos também de enquadrar devidamente, e o João falou muito bem da complexidade, porque realmente parece óbvio que criar valor para o acionista ou para o sócio numa PME implicaria que uma empresa seja capaz de gerir risco e seja capaz de ser mais resiliente. E, no fundo, quando estamos a falar de sustentabilidade, é disso que estamos a falar. Estamos a falar, obviamente, de gerir riscos que hoje em dia são mais riscos e mais complexos e de tornar a empresa mais resiliente. Portanto, esta ligação entre uma boa gestão de risco, uma resiliência e a criação de valor, às vezes não é fácil de compreender, designadamente porque muitas vezes estamos a falar de médio e longo prazo. E depois, realmente, eu tenho aqui vários exemplos concretos desta questão dos custos e das dificuldades nas PMEs. Começo pelo primeiro. Falar com o cliente sobre a recolha de dados que era preciso fazer para fazer determinada medição relativamente à pegada carbónica. Primeira pergunta, mas eu vou precisar de contratar uma pessoa para fazer isso, não é? E, portanto, já está ali o engenheiro, no caso concreto, vou ter de contratar mais uma pessoa por causa desta questão. Mas também, obviamente, vou perder negócio se não o fizer. Portanto, há aqui sempre este equilíbrio, e é óbvio que um gestor vai pensar sempre nesta questão dos custos, e nós temos realmente um tecido empresarial muito espartilhado pelos custos e pela questão do preço, e também vejo isso, por exemplo, no outro cliente com quem falava no outro dia, que tem uma estrutura integrado numa multinacional, portanto, bastante atento, embora cá não seja uma grande empresa, mas integrado numa multinacional, bastante atento aos temas da sustentabilidade, até por pressão da casa-mãe do grupo, que é outra das maneiras de tornar estes temas mais prementes na gestão nacional. E dizia-me, nós queremos, nós temos até, e esse é outro tema de governo societário relativamente a estas questões da sustentabilidade, tem um responsável pela sustentabilidade, que também acumula as funções de qualidade, o que é até uma escolha relativamente normal, de acordo com a nossa experiência, neste tecido empresarial mais médias e pequenas empresas. Mas nós estamos sempre muito preocupados com o preço, dizia-me ele. Porque realmente os nossos clientes exigem-nos determinadas coisas, mas também nos exigem um preço competitivo. E, portanto, temos sempre muita dificuldade em conseguir conciliar os dois. Noutro cliente, fornecedor também de uma grande multinacional da indústria automóvel, no caso, teve um caso muito concreto de 2 departamentos de uma multinacional a pedirem coisas diferentes. Um a pedir-lhe um preço competitivo e o outro a exigir determinadas garantias e determinados comportamentos e determinados procedimentos relativamente à pegada carbónica e a produto verde que não eram compatíveis com os requisitos de preço. Portanto, há muitas dificuldades realmente nessa matéria. Agora, efetivamente, há cada vez mais uma maior consciência de que é preciso, para criar valor, adaptar-se a poder gerir bem estes novos riscos que são cada vez mais exigidos pelos clientes e pela banca, em termos de acesso a financiamento, e também pelo setor segurador, porque também lá vai chegar. Aliás, já chega, mas efetivamente na questão dos seguros também vai ser necessário ter cada vez mais atenção a este tipo de questões, com estes estes constrangimentos de um tecido empresarial muito espartilhado pela questão dos custos e dos preços e dos poucos recursos, e para conseguir fazer face a estas novas exigências.
Para além disso, só para terminar, para além disso, acho que há uma questão também de capacitação e formação. Nós já vamos falar dos desafios, portanto, se calhar não me alongo muito, mas há realmente, mesmo que haja uma consciência da urgência e da necessidade de trabalhar estes temas, depois há como é que eu faço isto, não é? E como é que eu agarro este tema? E, enfim, está aqui na sala o meu colega Tiago, que a semana passada teve uma conferência telefónica com os CFOs agora não é de conferência telefónica, é Teams, mas com os CFOs de um grupo a nível europeu e todos sem saber como agarrar o tema da sustentabilidade. Portanto, é preciso realmente fazer aqui um trabalho também de capacitação e formação. Mas falamos mais sobre isso quando falarmos dos desafios. Nós vamos já passar aos desafios, mas como o João também referia, no caso das PMEs portuguesas, nós temos ali a questão da função acionista, muitas vezes se confundir com a gestão, e o que pode criar vieses de um lado e do outro na abordagem a estas temáticas, não só no caso da governance, mas também no caso da responsabilidade social. Eu agora estou-me a lembrar de um caso particular de um cliente em que, pronto, o acionista é obviamente também presidente do Conselho de Gerência no caso, muito empenhado nas matérias de sustentabilidade, porque vê a criação de valor e depois a questão é a questão de recursos. Então, onde é que eu vou pôr a sustentabilidade? Então, está partilhado entre a direção financeira e a direção de qualidade, e embora haja realmente um propósito e uma missão firme, quer do acionista, quer do gestor, depois é uma questão de recursos. Mas nem sempre é assim, efetivamente. E aqui, enfim, nas PMEs, esta questão da separação entre o acionista e o gestor é obviamente menos, sim. Mas de todo o modo, embora haja assim uns Dom Quixotes que estão bastante empenhados na questão, esta questão da cadeia de valor e das obrigações vão fazer com que haja mais Sancho Panza, que também se tornem pragmaticamente mais sustentáveis, parece-me. Obrigado, Maria. Pedro Cruz, vamos então entrar no capítulo dos desafios que dá título à nossa conferência. Tendo em conta este quadro que já falámos aqui, quais são os desafios que se colocam? Em primeiro lugar, às grandes empresas, as mais estruturadas, as que conseguem dar uma resposta diferente. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e cumprimentar também os companheiros de painel. Assim, os desafios para as grandes empresas, acho que o principal desafio que nós vemos quando falamos com os nossos grandes clientes é garantir que a sustentabilidade não é uma pista separada e desalinhada do negócio. O maior risco que uma empresa grande pode, do nosso ponto de vista, enfrentar é entender o tema do ESG como uma pista separada, desalinhada do seu negócio, e a probabilidade de correr bem, se o fizer, é pequena. Depois há um desafio muito relevante, que tem a ver muito com estes novos temas de reporte, que no caso das grandes empresas, ou será 24, ou se não for cotado, 25, e que estamos a falar de muita regulação, nós falamos mesmo de uma avalanche regulatória, e nós, não é exagero, que é muito complexo, tem muitos temas, e de facto não é fácil criar equipas capazes de endereçar todos estes temas. Como falava bem, o tema da capacitação é um tema crítico, porque quando falamos de ESG, logo à partida falamos de 3 pilares, que falam de temas diferentes e são necessárias pessoas com skills diferentes para os interessar. Mas mesmo dentro de cada um deles, a multiplicidade de desafios é brutal. Quando falamos de ambiente, se calhar uma pessoa que seja especialista em fazer cálculo de pegada de CO2, se lhe colocarmos desafios de economia circular, pode ter dificuldade. Aliás, nós, KPMG, sentimos isso na nossa equipa. Estamos permanentemente a reforçar a equipa com pessoas com skills muito específicos, porque à medida que a empresa vai avançando na sua jornada, os temas cada vez são mais específicos. À medida que estes temas se vão tornando parte do processo. No início era um tema que estava muitas vezes na direção de comunicação, porque era uma questão de marketing.
Sim. Agora já está na produção e isso já implica Não está outra na forma de produção, abordagem. mas obriga a produção a ser envolvida. Exato, Ou seja, isso mesmo. e agora começando a falar aqui um bocadinho do desafio de governance, que é o que temos aqui hoje. Eu diria que o governance nesta sigla tem sido o menos mediático, o parente pobre, mas sem termos uma boa governance, os outros dois pilares, do ambiente e do social, a probabilidade de sermos bem-sucedidos é muito menor. Nas grandes empresas, as duas grandes questões que nos colocam, e as empresas estão sempre a tentar ter benchmark, não só nacional como internacional, como é que os outros estão a fazer, a principal questão é quem é que vai liderar o tema, primeiro. Vai estar no CEO, vamos criar um comitê de ESG, vamos ter um Chief Sustainability Officer no board. Quem é que vai liderar e como é que essa pessoa vai estar ligada com o CFO, que trata do tema do financiamento, mas aí vou deixar para o Carlos que vai falar desse tema mais daqui a pouco, mas também com o negócio, isto é muito importante. Há um número importante, só para terem uma noção de como este mercado é um mercado interessante. Se falarmos de bens de grande consumo, nos últimos 5 anos, dados do mundo, não são portugueses, os produtos chamados verdes, sustentáveis, o que queremos chamar, face aos produtos convencionais, cresceram em média 5 vezes mais. Portanto, de facto, há um apetite brutal no mercado. Um estudo que nós fizemos na Europa demonstra que, dependendo da geração, da idade e da capacidade financeira, obviamente, estes dados variam de país para país, mas, em média, atinge quase 20% o valor que um consumidor está disposto a pagar a mais para ter um produto que lhe garanta que é um produto sustentável. E quando falamos de sustentável, não estamos só a falar do ambiente. O pilar S está cada vez mais na agenda, ou seja, eu garantir que, de facto, o meu produto não foi produzido por uma criança, que foi produzido numa fábrica que, efetivamente, cumpre os mínimos em termos de direitos humanos. Portanto, este tema de quem lidera é um desafio muito grande e há imensas práticas diferentes. Eu não me atrevo a dizer qual é que é o melhor modelo, acho que cada empresa é um caso, mas é importante definir quem é que vai definir o rumo. O segundo pilar importante em termos de governance é depois como é que eu vou criar uma equipa que assegure que esta estratégia é implementada e de forma integrada. E é aí que aparece o diretor da produção, o diretor de risco, o de comunicação, o de marketing. Na verdade, recursos humanos, um dos grandes desafios do ESG é que obriga a uma mobilização da empresa como um todo. Ou seja, não pode ser o diretor de responsabilidade que vai levar esta empreitada da AZ. Não tem hipótese. Portanto, ele depende dos seus diretores, dos seus peers na empresa. E isso é um desafio muito grande, que é que toda a gente dentro da empresa perceba que o tema é importante. No outro dia, e também trazendo aqui alguns exemplos que acho também importantes, estávamos num cliente em que estávamos a discutir um plano de descarbonização para uma fábrica. E o investimento era significativo. E eles mostraram-nos o payback do investimento, as contas, e disseram, isto não faz sentido. E só que faltava ali uma parcela. Por exemplo, em 5 anos, quanto é que vai custar o CO2? E então criámos ali 2 ou 3 cenários. E logo no segundo cenário, não era no mais agressivo, afinal o payback era brutal. Porque o custo evitado era grande. E nem sequer entramos noutro tema que falámos, o tema do financiamento. Sim. Basta ver que o Banco Central Europeu, para que eles estiveram mais atentos, recentemente começou a sinalizar que vai começar a aplicar multas diárias, que podem ir até 5% do revenue diário de um banco, para os bancos que não estão a agir na incorporação de temas de risco ESG, ou mais concretamente, neste caso, o pilar ambiental, temas das alterações climáticas, na sua análise da carteira de crédito. Por exemplo, eu, banco, como é que eu garanto que não estou a financiar uma empresa que faça a sua inação, se calhar um financiamento é 10 anos, daqui a 10 anos ela não está cá para pagar? Ou como é que eu estou a incorporar fatores de penalização ou majoração, também pela positiva, para aqueles que cumprem? Portanto, este desafio, há muitos, e nós vamos ser também falar de muitos mais, mas para mim o principal é como é que eu vou ligar o tema do ESG com o resto do meu negócio e depois o tema do governance, que de facto é um tema que é muito relevante e pode fazer a diferença entre eu de facto ter uma estratégia ESG bem implementada ou uma estratégia completamente desgarrada e que é um tick na box, lá está, que fica bem, parece bem ter no relatório, mas depois no final do dia não está a ter impacto na forma como a empresa efetivamente está a atuar no dia-a-dia. Exato.
estamos a falar mais de grandes empresas, das empresas estruturadas. Em relação às PME, nós temos agora 2 diretivas aprovadas que alargam o universo às PME, mais dia menos dia vão ter que reportar, e lá está, vou entrar na questão dos custos e na questão do conhecimento, isto é muito diferente do reporte não financeiro que existia anteriormente. Como é que as PME olham para isto? Que desafios é que têm? Todos. Sim, a maior parte das PMEs, os desafios são de facto um bocadinho diferentes das grandes empresas. Para já, há logo ali um tema de léxico. Muitas vezes, um gestor de uma pequena empresa vai a um banco ou recebe um questionário de um seu cliente, que é uma grande empresa, e se calhar não percebe metade dos termos sequer. É mesmo um tema, o que é isto que eles me estão a pedir? O que é que eles querem que eu lhes entregue? Portanto, o tema na PME é um tema mais difícil. A maior parte das PMEs não tem direções de sustentabilidade, não tem ninguém que esteja a interessar o tema. Muitas vezes, como não há direções de comunicação, acaba por ser a direção financeira, porque é aquele que está habituado, é aquela que está habituada a lidar com o reporte, que também fica responsável pela sustentabilidade. E confesso que temos muitos clientes muito perdidos, que não sabem sequer por onde começar. E esse é um tema relevante. Por onde é que eu começo? Porque a obra parece tão grande que eles ficam quase desanimados antes de começar. Mas também há PMEs, do meu ponto de vista, que estão a olhar para este desafio, mas sobretudo para o lado das oportunidades. E perceberam que há um investimento, claro que há, mas, por um lado, a inação não é uma opção. Caso contrário, como dizia bem, vão começar a ser penalizados em concursos. Por exemplo, falámos do setor público. O setor público vai ser obrigado a colocar fatores ESG nos seus critérios. Não se sabe quanto, se vale 10, se vale 15, se vale 20, mas vai ter um impacto. E, portanto, o custo de financiamento é um tema relevante e sobretudo para empresas muito alavancadas, Sim. A diferença de ter mais 1% ou menos 1% de taxa de juros, ou de spread neste caso, pode fazer toda a diferença. Mas eu acho que o maior desafio no caso das PMEs é de facto começarem a criar equipas que sejam capazes de lidar com o tema. Ir para as PMEs, isso é um custo grande. Portanto, a maior parte das nossas PMEs, ainda no dia estava a ver um estudo, comparando com outros países mais ou menos da mesma dimensão, Portugal tem quase 30% mais de PMEs, até 10 colaboradores. Ou seja, imaginem o que é para um desafio de uma PME que tenha 9 colaboradores, pensar que tem que contratar um para a sustentabilidade. E este um que vai contratar, coitado, porque ele vai ter que falar de tudo. Tudo que é ESG, ele vai ser o especialista, e isso é muito difícil. Mas em 9 é um aumento de custos brutal para uma PME que tem margens muito pequenas e muito esmagadas. Portanto, eu acho que a PME, essencialmente, o desafio é este, é como é que eu vou começar e como é que eu vou recuperar este custo. É de facto a primeira discussão. Isto vai custar muito dinheiro, o que é que eu vou ganhar com isto? Obrigado, Pedro. Antes de avançar para o Carlos, eu vou voltar ao José Maria para lhes perguntar a mesma coisa. Que desafios têm as empresas para enfrentar? José primeiro. Bom, Ricardo, há pouco falámos da democratização do governance e do papel do IPCG, e eu estou aqui a representar o IPCG. Referi também uma iniciativa que nós estamos bastante empenhados já há bastante tempo, que em parceria com a Portuguese Business Roundtable, que tem que ver com o programa Metamorfose, onde estamos precisamente a levar a governance às PMEs. Um programa vastíssimo que assenta basicamente em 3 pilares. Um pilar que é, obviamente, recomendações que partindo do código que lá está preparado na perspectiva das grandes empresas, foi adaptado às PMEs, precisamente com essa preocupação que, no fundo, está na base das suas perguntas, que são muito importantes. Portanto, essa adaptação das perguntas. Depois, um segundo pilar que tem que ver com a formação que está a ser dada pelo IPCG a um conjunto de pessoas, quadros altos das grandes empresas, que depois vão fazer uma assessoria ao nível da gestão às PMEs e, portanto, levar-lhes a experiência que têm da sua atividade profissional nas empresas maiores às PMEs, e, em terceiro lugar, também um sistema de avaliação, de autoavaliação, enfim, que nós queremos que seja, em primeiro lugar, de reconhecimento das suas próprias, do que é importante, qual é o estado em que cada empresa está. E, portanto, há pouco não referi essa
essa questão, mas deixe-me deixar esta nota também. O programa Metamorfose, os PMEs que nos estão a ver, procurem... Os desafios, qual tem sido a receptividade? Muito boa, na verdade, muito boa. A parte mais operacional de contacto com as empresas e com a Bolsa de Administradores tem sido feita pelo nosso parceiro, pelo Portuguese Business Roundtable. Ao IPCG coube a preparação das regras e também a formação dessa Bolsa de Conselheiros e fizemos recentemente uma formação alargada que correu muitíssimo bem. As pessoas também estão entusiasmadas em dar o seu contributo nesse desafio de levar a governance às PMEs, o que é muito importante. Relativamente e feita esta nota, relativamente aos desafios, enfim, a governance é um tema multidisciplinar. Eu sou advogado e tenho sempre esta perspectiva mais jurídica, mais presente, mas naturalmente e o Presidente Moreira Rato referiu isso, esta abordagem multi-stakeholder, que é hoje obrigatória naquilo que é a gestão das grandes empresas, traz de facto muitos desafios, não só desafios jurídicos, até do alargamento dos deveres fiduciários das pessoas que estão à frente das empresas, o que não pode em momento nenhum significar uma paralisação da própria atividade e dos processos de decisão. Isso é um desafio grande, uma pressão grande sobre os conselhos de administração, que têm outros corolários, desde logo, por exemplo, com a sua composição. Falámos aqui também já, ou seja, a exigência que nós temos que olhar para um processo de seleção de administradores e de composição de um board aumenta substancialmente quando eu alargo os interesses que esse Conselho de Administração tem que atender na gestão das sociedades. Esse é um desafio, sem dúvida, a visão multi-stakeholder, que a lente ESG também aumenta. Depois também a inteligência artificial, acho que é um aspecto fundamental e que agora já foi cuidado na última revisão do Código do ano passado. Incluiu-se, de facto, que haja a explicitação de como é que a inteligência artificial é utilizada nos processos de tomada de decisão dos boards. É uma matéria importante e estou curioso de ver os dados de 2025, porque está a avançar. Quando esta norma vai estar vai ser monitorizada pela primeira vez, que resultados é que vamos ter, porque de facto a inteligência artificial é brutal. Eu fiz recentemente um curso de introdução a essas matérias e desenvolvimento designadamente da inteligência artificial generativa, que é brutal e vai ter seguramente um impacto. A própria digitalização é um tema que já não é completamente atual, porque o Covid já tratou de acelerar muita digitalização, mas continua a ter um grande impacto, um grande desafio, não só naquilo que é a operação das empresas, mas também ao nível do governance. A forma como as pessoas gerem as empresas utilizando a tecnologia é também muito interessante. Outra questão que eu, como jurista, também vou vendo, enfim, as crises e os escândalos são sempre grandes dinamizadores do governance, não é? Há sempre um foco muito grande nestas matérias quando há crises e escândalos. E nós fomos sempre assistindo, ao longo da última década e meia, a uma erosão do espaço da soft law. O governance sempre radicou neste princípio do comply or explain, porque havia sempre esta ideia que, de facto, one size does not fit all e, portanto, obviamente, cabe aos proprietários, aos donos das empresas, definir os seus modelos de governo. Mas, de facto, tem existido e tem-se percepcionado uma erosão desse espaço da soft law e a substituição por normativos que são impositivos e que são legais. E isso é um desafio também grande, porque eu continuo a acreditar que a autonomia privada aqui é muito importante e que o papel da sociedade civil é também essencial para que as boas práticas sejam mais prevalecentes e o soft law sejam prevalecentes. Depois, também, enfim, em Portugal, e quando nós estudamos os sistemas comparados, nós percebemos que, de facto, o mercado, por exemplo, dos administradores, dos não executivos, é muito forte em países com economias maiores e mais vastas. Aqui em Portugal nós temos, obviamente, a dimensão que temos e eu creio que isso depois se reflete muito também nestes resultados. Nós, quando olhamos, por exemplo, para as recomendações relativas ao processo de nomeação, de escolha de administradores ou até à composição dos órgãos e naquilo que respeita aos administradores independentes, percebemos que, de facto, ainda temos aí caminho para andar, que eu acho que tem que ver também com a dimensão, mas se a dimensão é esta, é perante esta dimensão que nós temos que trabalhar e pensar onde é que podemos evoluir. E, para terminar, esta questão dos desafios, há uma matéria de cultura das empresas que eu acho que é fundamental. Nós tivemos grandes empresas em Portugal
que são casos de absoluto insucesso e que tinham governance, tinham a governance no papel fantástica. E porque, de facto, não chega a ter bons relatórios de governance, é preciso que ela depois, na prática, funcione muito bem. Porque, de facto, nós temos muito aquele fenómeno dos CEO estrelas, os donos disto tudo, aqueles que, de facto, têm uma forma de testar que acaba por depois, por melhor que a governance seja, as coisas não funcionam na prática. Portanto, a cultura das empresas também é muito importante e é também um tema de governance que eu acho que ainda tem que ser melhor tratado e que temos aí esse desafio também de tratar. Obrigado, José. Maria. Acho que já dissemos praticamente tudo aquilo que importaria, ou pelo menos que para mim importaria dizer sobre o tema dos desafios. Acho que há um tema que é a questão, enfim, eu também sou advogada e jurista, portanto esta questão da soft law e da avalanche regulatória também é um tema que vejo como especialmente desafiante. Precisamente porque é verdade que a lei tem aqui um papel de criar aquilo que se chama um level playing field, ou seja, vamos aqui tentar comparar maçãs com maçãs e não andar aqui a comparar coisas diferentes, que é uma das dificuldades que temos, e vejo com bons olhos, no fundo, esse desafio, mas é realmente de uma complexidade enorme. Estamos numa fase de padronização da informação incipiente, que traz muitas dificuldades. Uma empresa pode ficar muito bem num determinado rating, muito mal noutro. Estamos a fazer, na Europa, acima de tudo, grandes passos no sentido de tornar a informação mais fiável e mais transparente, mais padronizada, de uma forma, enfim, que se pretende que seja semelhante à padronização da contabilização, os IFRS, que é salutar, mas realmente traz muita complexidade e há aqui uma interação entre a regulação e esta complexidade regulatória e, por outro lado, técnicas como a da taxonomia, de trazer para dentro da regulação princípios das Cartas das Nações Unidas, ou seja, tipicamente princípios de adoção voluntária, que são desafiantes para um gestor e para um jurista especialmente interessantes. Portanto, por um lado, essa questão da complexidade regulatória acho que é um desafio, embora seja salutar, efetivamente, que haja cada vez mais uma padronização em um nível mínimo, tal level playing field para todas as empresas, e isso é realmente salutar. Isso traz outro desafio de que já falei, que acho que é realmente importantíssimo, o desafio da capacitação e da formação. Já falámos aqui de vários exemplos concretos nessa matéria e vejo com especial atenção a questão do desafio dos riscos, dos deveres fiduciários dos gestores, numa perspectiva mais de governo societário, efetivamente, torna-se muito complexo saber todos os riscos que é preciso gerir, não é? E, portanto, de repente estamos a falar de questões muito particulares, muito detalhadas, muito técnicas em determinadas matérias que é preciso dominar e, portanto, acresce a complexidade. Num tecido empresarial português, isso, enfim, tem também os seus desafios devido à capacitação e à formação dos gestores e isso é obviamente um desafio também. O que se junta à dimensão das empresas, quando são dois. Claro, e a questão dos custos, enfim, a verdade é que já fomos dando aqui muitos exemplos concretos em relação a essa matéria que creio que são relevantes. Portanto, eu focaria, acima de tudo, esses dois. Depois há aqui, obviamente, e falávamos sobre isso quando preparávamos um bocadinho há aqui a questão da velocidade a que vamos andar. Há aqui a grande incógnita das eleições nos Estados Unidos no fim do ano, portanto, há aqui também a questão da polarização deste tema, ESG. É verdade que a Europa tem aqui um papel de estandarte da regulação nesta matéria, mas it's business no fim do dia, não é? A primeira sustentabilidade é económica e, portanto, há aqui uma questão também de competitividade que tem de ser encarada como um grande desafio nos próximos tempos. Obrigado, Maria. E agora sim, Carlos Correia de Barros. Quais são os principais desafios que a CECIL tem enfrentado e o que é que tem feito para os resolver? Depois de tudo o que ouvimos, um exemplo prático
quem tem as mãos na massa. Obrigado, bom dia. O caso da Cecil tem um contexto especial que é preciso explicar um pouco antes de entrar aqui. Portanto, nós somos uma indústria que trabalha num setor da construção, que é um setor com dimensões muito significativas. Só para terem noção, o betão, que é o produto que nós produzimos, é o segundo produto mais transportado no mundo inteiro, a seguir à água, e é um produto que é essencial para o desenvolvimento do ser humano, tanto para a urbanização, para a passagem para cidades, como para a melhoria das condições de vida, com edifícios mais eficientes a níveis térmicos e por aí fora. Nós sabemos que em Portugal temos um contexto em que há falta de habitação e que há falta de infraestruturas que estão agora a ser lançadas, e para fazer tudo isso, o único material que há em dimensão abundante a nível da terra é o betão, e do betão o cimento, e por isso nós somos uma indústria que trabalha neste contexto. Este contexto tem um tema que é a produção de cimento é uma produção que emite CO2. E nós não fugimos disso, portanto, nós sabemos que isso existe e sabemos que nós queremos descarbonizar a nossa produção de betão, estamos a trabalhar nisso, e ao fazer essa descarbonização, nós pomos a sustentabilidade no centro da nossa estratégia, com um ângulo mais forte na componente E de ambiental, mas não esquecendo depois também as componentes S e G. Se calhar só para dar aqui mais algum contexto sobre a componente ambiental, portanto, nós temos um roteiro de descarbonização até 2050, temos trabalhado nisso de forma significativa. Em Portugal fizemos um investimento grande agora na nossa fábrica do Botão, de cerca de 80 milhões de euros para reduzir as emissões de forma significativa nessa fábrica. Nós devemos reduzir, tendo como baseline 2020, devemos reduzir cerca de 20% das nossas emissões em Portugal até 2025 e quase 40% até 2030, com o objetivo de descarbonizar tudo até 2050. E, portanto, nós quando temos as equipas a trabalhar no dia-a-dia, as equipas passam o dia-a-dia a falar sobre sustentabilidade. Portanto, nós temos um equilíbrio grande entre criação de valor acionista e sustentabilidade, e acreditamos que se nós queremos manter uma criação de valor acionista com o tempo, nós temos que a manter trabalhando o tema da sustentabilidade, até porque os nossos clientes começam a pedir e exigir cada vez mais temas de sustentabilidade. Nós trabalhamos em Portugal, mas também trabalhamos com outros países na Europa, portanto, e há outros países na Europa onde este tema já está mais avançado, portanto, só para ter a noção, há países e clientes nossos que para fazer uma construção precisam ter essa construção certificada como neutra em carbono, e para ter a construção certificada como neutra em carbono precisam ter uma quantidade de produtos que tenham essa certificação, e nós trabalhamos nesse caminho e cada vez mais, e achamos que é uma coisa que vai ser cada vez mais comum a nível europeu, e até agora tem resultado bem. Portanto, nós temos investido muito nisso e temos conseguido tirar muitos frutos desse investimento nesta componente mais ambiental, se calhar. A componente S e G, para nós, são duas componentes que nos fortalecem o tema da sustentabilidade e dão também uma transparência para o mercado externo, que nós estamos a fazer as coisas bem feitas, que nós estamos a fazer o chamado greenwashing, e que estamos a fazer as coisas com cabeça, com perspectiva, e que o que fizemos até agora não foi pura sorte, e o que vamos fazer para a frente vai continuar a fazer isso. Eu apontar exatamente isso. Por um lado, que medidas especificamente de governance é que têm adotado para dotar a empresa do tal framework que lhes permita apresentar essa imagem no mercado? Portanto, nós todos os anos nós olhamos para as melhores práticas de governance a nível nacional e internacional, identificamos quais é que são as mais críticas para nós e tentamos implementá-las. Nós não conseguimos implementar todas as melhores práticas de uma só vez, e se calhar nem vamos conseguir implementar todas, porque há empresas que são bem maiores do que nós, com práticas bem mais desenvolvidas que nós. Temos o tema do reporting, que é um tema que é crítico, e cada ano temos mais temas de reporting. Nós já fazemos reporting de sustentabilidade há muitos anos e estamos cada vez mais transparentes nesse reporting de sustentabilidade, mas eu se calhar gostava de dar aqui visibilidade a duas coisas que talvez sejam menos visíveis para quem está de fora. Um é o tema da gestão de riscos. Portanto, nós começámos um trabalho de gestão de riscos interna há uns anos, já não sei, há 4, 5 anos, já não sei há quantos anos é que foi, de forma mais estruturada, e fizemos um trabalho que, numa lógica de vamos começar pequenos e vamos todos os anos melhorar um pouco.
Portanto, e o que temos neste momento é um trabalho de gestão de riscos completamente inserido no nosso ciclo de planeamento. Nós temos um ciclo de planeamento anual e todos os anos fazemos um planeamento a 5 anos, próximos 5 anos seguintes, e cada uma das equipas operacionais faz uma identificação de quais é que são os seus riscos críticos. Depois, centralmente, alguém ajuda a perceber se poderão faltar ali um risco ou outro, apresenta um plano de mitigação para esses riscos críticos e apresenta nessas ações o que é que precisa em termos de orçamentação para poder implementar as ações, não é? Porque sem orçamento as coisas também não se implementam. E quando chegamos à altura do orçamento, nós discutimos o orçamento económico, mas também discutimos o orçamento de mitigação de riscos, para garantir que temos mais estabilidade ao longo do tempo. E esse orçamento implica nós investirmos em coisas que no curto prazo não têm impacto, mas sabemos que no médio e longo prazo provavelmente vão-nos reduzir ali riscos significativos que teríamos se não fizéssemos. Isto é um exemplo. Outro exemplo que também gostava de partilhar são a nível de políticas. Portanto, nós definimos 8 políticas agregadoras que queremos transmitir para toda a empresa e que queremos garantir o seu compliance em toda a empresa. Não são políticas muito específicas nossas, são políticas de governance standard a nível mundial. Portanto, vão desde políticas mais básicas, já falámos aqui há pouco, de direitos humanos, prevenção de corrupção, stakeholder alignment, de conflito de interesses, por aí fora. Portanto, definimos as políticas, estamos agora neste momento a definir ações de formação para passar a todas as pessoas, todos os colaboradores, todas as empresas, e depois pretendemos fazer estas ações de formação e depois um plano de formação standard para novas entradas. Isto parece uma coisa simples, mas para nós é um bocadinho mais complexo, porque nós temos 5 países, portanto nós trabalhamos em Portugal, Angola, Tunísia, Brasil, Líbano, mais outras pequenas operações noutros países. Cada um deles tem as suas especificidades, cada um deles vê estes problemas com o seu ângulo, e as coisas têm que ser adaptadas para garantir que nós conseguimos que toda a gente perceba a mensagem e faça o seu cumprimento ao longo dos anos. Eu ia lhe perguntar o que é que a empresa tem sentido que ganha com esta abordagem. Isto tem impacto no negócio? Sentem uma alteração no resultado, um impacto no P&L? Portanto, para nós o impacto é relativamente direto e é relativamente rápido. Portanto, rápido, 2, 3 anos, quer dizer, não conseguimos nada mais curto que isso. Portanto, relativamente direto e rápido na componente ambiental, na medida em que nós fazemos um projeto e rapidamente nós conseguimos apanhar o payback desse projeto, seja pelo tema das licenças de CO2 que o Pedro falou há pouco, seja por maior adesão por parte dos clientes. As medidas mais a nível de S e de G de governance são medidas para as quais nós temos mais dificuldade em materializar o seu impacto, mas primeiro fortalecem muito a confiança nas medidas ambientais e depois são cada vez mais valorizadas por parceiros, portanto, desde clientes até parceiros financeiros, cada vez mais valorizam estas medidas de governance. Obrigado, Carlos. Nós já consumimos a maior parte do nosso tempo. Vamos tentar agora rapidamente mais 1 ou 2 perguntas, sendo que a última vai ser para olharmos para a frente, para ver o que nos espera. Mas antes disso, Pedro, nós vimos aqui estes desafios todos e a questão é como é que as empresas estão a preparar para isto. A consultoria é uma das possibilidades de recurso, tanto o Pedro como a Maria. O que é preciso para as empresas estarem mais preparadas? O que é preciso fazerem? Sim, na verdade eu acho que já fomos abrindo um bocadinho a caixa de Pandora. Portanto, eu acho que a primeira coisa a fazer claramente é garantir que temos, como eu dizia, olhamos para este tema da sustentabilidade ligado ao negócio. Ou seja, perceber precisamente aquilo que o Carlos referia. Porque é que o tema da sustentabilidade para a Cecil é crítico e está no core. Exatamente. Porque impacta diretamente o produto. Portanto, quando é assim, obviamente é muito mais fácil porque o link, esta percepção de criação de valor é mais direto. Mas eu diria que o que é fundamental é, claramente, com os acionistas, perceber o que é que eu quero, como ouvimos logo no primeiro momento.
eu só quero melhorar o valor da minha ação, ou se for uma empresa mais pequena, aumentar os meus dividendos, ou eu, acionista, também estou, de facto, disponível para abdicar, se calhar, um pouco de rentabilidade nos próximos anos, porque eu quero garantir que deixo a minha empresa ou para outros acionistas, ou, no caso, uma empresa familiar, que é um tema hoje que se discute muito, para as próximas gerações. E, portanto, esta primeira é uma reflexão estratégica, tem que se ter. O que é que eu quero? O que é que eu quero ter? O que é que eu quero tirar daqui? E acho que o acionista, obviamente, é um tema, é o primeiro a criar aqui um pouco a lógica estratégica. Depois, o segundo passo é, de facto, criar equipas, sejam elas internas, complementadas, obviamente, com consultores, com advogados. Como eu dizia, e não digo isto, obviamente, nós beneficiamos com isso, não vou ser hipócrita, obviamente esta regulação foi simpática para empresas como a KPMG, mas obviamente a regulação é brutal. Portanto, só as novas normas de relato, as SRS, se as imprimíssemos, claro que não vamos fazer, porque seria altamente questionável do ponto de vista ambiental, se as imprimíssemos, estamos a falar de mais de 300 páginas, densas, e como dizia a Maria bem, muitas delas remetem para mais regulamentos, ou seja, se imprimíssemos tudo, provavelmente estaríamos a falar de vários milhares de páginas. E, portanto, mega processo. Seria um mega processo. E, portanto, efetivamente, esta complexidade obriga em muito cuidado na definição das equipas que vão interessar, de facto, este objetivo. Eu também não defendo que deva ser externalizado completamente o tema para equipas de consultores, porque é preciso capacitar as empresas para depois, no dia-a-dia, conseguirem levar a jornada. É preciso garantir a transversalidade. Certo, ou seja, no fundo há aqui um acelerador, um catalisador no momento zero, mas depois é preciso garantir que vamos criar estruturas que vão conseguir tratar do tema e levar o tema, porque o tema não é só reporting, o reporting é o fim da cadeia, mas o reporting vai ser o reflexo de tudo aquilo que a empresa está a fazer. Portanto, até em benefício do tempo, eu diria que as primeiras duas coisas a fazer é alinhamento estratégico, o que é que eu quero, porque é que isto é importante para mim, definindo o que é que eu quero. É criar equipas que me vão ajudar a implementar essa estratégia. Maria, é mesmo uma questão, o que é que as empresas podem fazer, acrescentando outra. E as associações empresariais, o exemplo do projeto que estão a desenvolver com a Business Roundtable, as associações empresariais, o próprio Estado, como é que se pode reforçar a evangelização relativamente a estes temas? Eu, enfim, acho que primeiro, e concordo plenamente com aquilo que o Pedro disse bem, a questão da liderança e do propósito do alinhamento estratégico é fundamental. Portanto, aí vamos realmente à evangelização, não é? É preciso haver aqui uma tomada de consciência da urgência da preparação, que, enfim, com a ajuda da avalanche legislativa, do papel das associações empresariais, não só o BRP, o Instituto Português de Corporate Governance, o BCSD também tem feito um papel muito importante na divulgação destas matérias, também junto de PMEs. Portanto, há realmente aqui um reforço da consciencialização, da evangelização, da urgência do tema. E o que é que as empresas podem fazer para se preparar? Pegando aqui naquilo que o Pedro disse muito bem, há realmente também aqui uma questão relevante, que é a sustentabilidade não é uma matéria nova, é uma nova lente, é uma nova forma de olhar para a estratégia de negócio. E, portanto, eu diria que é muito importante ali, a par com o alinhamento estratégico, fazer um diagnóstico daquilo que já existe na empresa. Porque muitas vezes, por exemplo, nós fizemos isso na CMS e até ficámos agradavelmente surpreendidos, e com alguns dos nossos clientes a coisa também corre bem. Esse diagnóstico, ainda podemos usar jargão jurídico e chamar-lhe uma due diligence, mas esse diagnóstico de maturidade da sustentabilidade na empresa pode revelar que muitas vezes já há boas práticas que encaixam muitos destes requisitos do ESG, que estavam menos formalizadas do que deveriam e que agora precisam de ser ali recauchutadas, e, portanto, é importante começar por esse diagnóstico.
há até, e numa questão de custos e de eficiência, acho que é muito importante, pegando na questão da inteligência artificial, que o Zé falou e muito bem, porque é realmente um tema muito desafiante e absolutamente estruturante para o futuro, embora eu ontem lia que um economista defender que o impacto no crescimento económico vai ser muito menor do que aquele que é esperado, portanto, algum ceticismo. Também é bom haver, assim, algumas outras vozes neste discurso, mas realmente, numa perspectiva de custos e de tecido empresarial português, há uso de ferramentas com inteligência artificial que podem realmente ser muito eficientes neste diagnóstico da jornada de sustentabilidade das empresas, designadamente de PMEs em Portugal, obviamente usadas de forma ética e responsável, que podem ser ganhos de eficiência nesse diagnóstico de maturidade. Portanto, é interessante olhar para isso também, para essa potencialidade da inteligência artificial e de ferramentas de software que possam ajudar a fazer isso de forma mais relevante, mais eficiente. E depois a questão das equipas e da transversalidade do tema. Eu costumo dizer que nós temos uma ESG Task Force na CMS que trabalhamos para ser dispensáveis, porque um dia vamos deixar de ser o catalisador necessário e toda a prática vai ser uma prática de sustentabilidade na sociedade. E numa empresa, aliás, a Cécil foi agora um ótimo exemplo disso, aqui pelo testemunho do Carlos, realmente, ao ser uma nova forma de olhar a estratégia de negócio e ao ser uma matéria transversal, todas as equipas, a determinada altura, vão ser equipas ligadas à sustentabilidade. É um desafio enorme, obviamente, não é? A mobilização, portanto, a questão da liderança, do alinhamento estratégico é absolutamente fundamental. Portanto, para se preparar alinhamento estratégico, a questão do diagnóstico é fundamental, porque muitas vezes há práticas. Eu falava com um cliente há uns anos, há 2 anos mais propriamente, dizia que ficou espantadíssimo quando fez o levantamento do diagnóstico, porque chegaram à conclusão que já faziam imensa coisa, bem feita. E acredito que em grande parte das PMEs portuguesas, se calhar esse poderá ser o caso, não é medido ao diagnóstico, portanto fazer esse diagnóstico como primeiro passo acho que é fundamental. E formação. Formação. Obrigado, Maria. José, agora já entrando na forma telegráfica, que já esgotámos o nosso tempo, o João falou na questão do setor público que ainda não falámos. Faz sentido, é obrigatório, é urgente? O que é mais urgente que se deva fazer quando nós temos a ideia, temos a notícia, várias questões relacionadas, muitas vezes com a confusão entre a função acionista e a gestão das empresas dependentes do Estado, que não são empresas públicas. Bom, de facto, a urgência, se não houvesse urgência, se não houvesse necessidade, efetivamente, desde logo não tínhamos tido aqui esta iniciativa no IPCG de reunir um conjunto de especialistas para emitir umas recomendações. Enfim, não me ficaria bem vir aqui representar o IPCG e depois usar de informações privilegiadas para fazer uma belíssima intervenção. O Presidente não fez esse heads-up, mais do que vão ser anunciadas em breve, e o trabalho está praticamente concluído, e eu não vou entrar muito por esse texto que conheço, naturalmente, mas dizer o seguinte: há obviamente uma urgência, porque desde logo nós temos a expectativa, como cidadãos, como contribuintes, de ver as empresas públicas geridas pelo menos ao nível, ou pelo menos ver uma tentativa de implementar as melhores práticas que vemos e que exigimos ao setor privado, também no setor público. Obviamente que como observadores da realidade percebemos que há ali um trabalho de aumentar a transparência, não só nos temas de gestão, pelos casos que são públicos, mas também da própria escolha das pessoas que são indicadas para esses cargos de gestão, e também vemos muitas fragilidades naquilo que é a relação entre a gestão e o acionista. Nós temos um caso público, enfim, não vou referir os WhatsApps e as decisões por WhatsApp, mas vou referir, por exemplo, e isso foi amplamente... Não vamos referir a TAP, mas há um caso público. Exatamente, dizem que sim. Mas, por exemplo, nesse caso concreto, nós tivemos até uma entrevista muito reveladora do anterior chairman,
que nós percebemos ficou completamente à parte de toda a temática da saída ou não saída, ou permanência, ou o que é que lá terá acontecido com a CEO, o que é uma coisa impensável. Como é que então qual é o papel do chairman? O papel do chairman, um deles, é de facto tomar conta dessas relações entre, desde logo dentro do Conselho de Administração, mas também fazer a ponte com o acionista. E, de facto, percebemos que nada disso aconteceu. E, portanto, acho que, não querendo fazer a política do caso concreto, que não acho correta sequer, mas, de facto, é um exemplo de que há trabalho que nós, como cidadãos, como sociedade civil, temos que exigir que seja feito. E esse é um contributo que muito em breve será conhecido por parte do IPCG. Obrigado, José. Carlos, também telegráfico. Tem experiência na emissão de green bonds, ligada àquela pergunta de, então, o que é que tem em ganho com esta abordagem? Este tipo de ferramenta, qual é a sua importância? O que é que tem contribuído para o desempenho da empresa, para a atividade da CESA? Nós acreditamos que o nosso financiamento vai ser todo sustentável em algum momento e estamos a trabalhar para isso. Portanto, em 2022 não tínhamos nenhum financiamento sustentável. Começámos com os Green Bonds. Nós fomos a primeira cimenteira na Europa a ter um projeto ligado a uma Green Bond. Foi o projeto do Otão, que referi há pouco. Sim. Entretanto, para fazer isto de forma prática, para não estar a fazer projeto a projeto o tema da ligação à sustentabilidade, nós definimos um framework de sustentabilidade e esse framework tem KPIs específicos de melhoria que são validados, neste caso, pela KPMG e auditados pela KPMG e que depois os bancos trabalham sobre esse framework e evitam cada banco ter que fazer o seu framework e o seu KPI. Portanto, e com isto, já contamos este ano já passar para 50% do nosso financiamento ser um financiamento sustentável, já com linhas sustentáveis em Portugal, Brasil e talvez Tunísia, e o caminho é até para 100%. Não é? E nós sentimos do lado da banca cada vez mais um empurrão, até via Banco Central Europeu, para financiar empresas que são mais sustentáveis. E estamos a posicionar para conseguir ter acesso a esse financiamento. Em termos de pricing, sentimos alguma melhoria de pricing, mas nada de extremamente significativo para já. Mas pensamos que daqui a uns anos o que não for financiamento sustentável vai ser muito difícil de conseguir levantar financiamento. É a nossa expectativa, pelo menos para uma indústria como a nossa. Carlos, nós acabamos o nosso tempo, 30 segundos para cada um, exatamente com aquilo que podemos esperar, e podemos começar por aí. O que é que podemos esperar olhando para o futuro? O nosso momento bola de cristal. Mais transparência, portanto, mais reporting para haver mais transparência, mais exigência sobre regras de governance e uma exigência cada vez maior a nível do Banco Central Europeu sobre os bancos para dar financiamento a empresas que estão bem preparadas a nível de governance e outros elementos do ESG. Obrigado, Carlos. Pedro. Empresas preocupadas com o tema, nomeadamente as PMEs, e aqui há pouco não disse, e aproveito estes 30 segundos, para as PMEs que nos estão a ouvir, se calhar uma das portas onde podem ir bater são as associações empresariais, que estão de forma coletiva a tentar interessar alguns destes objetivos. Por exemplo, temos casos de associações que estão a fazer ferramentas para calcular o CO2 especificamente para o seu setor. Portanto, dar aqui, até porque o que o Carlos disse, acho que reflete bem que aí vem, mas dar esta pista também para quem nos ouve, que acho que é relevante. Obrigado, Pedro. José. Enfim, na linha do que foi dito, dizer uma nota positiva. Acredito, efetivamente, que o futuro que nós estamos a traçar é positivo e a evolução é evidente. Eu acho que os números até da nossa própria monitorização assim o demonstram, mas demonstram também outros fatores que nós temos, não só a nível empresarial e institucional, como é a procura por entidades, também PMEs, por estas matérias, mas também, e o Pedro há pouco referiu aos números da valorização dos produtos que são feitos também de acordo com as boas práticas, como os consumidores olham para este tema e como o valorizam. E aqui há um ciclo que se vai fechar também, porque às tantas não são só os consumidores que dão valor a isto, é as próprias pessoas que não querem trabalhar para empresas que não cumprem estes critérios e, portanto, há aqui um círculo virtuoso que eu acredito que se vai desenvolver. E as pessoas têm que acreditar nisto e as empresas, agora falando para as empresas, têm que acreditar que, de facto, este trabalho que a sociedade civil está a fazer através de instituições como o IPCG e outras similares é muito importante e devem, de facto, dar esse passo de aderir, de nos encontrarem, porque, de facto,
facto aqui não se dá, e quando nós vemos estes números, às vezes há a crítica que parece que é por favor que se dá estes números. Não, isto não é por favor, isto é a favor do desenvolvimento sustentável e é a favor da sustentabilidade das empresas e das pessoas. Obrigado, José. Maria. Sou advogada na sala, não é? Vai falar de regulação, regulação, regulação. É aquilo que podemos esperar, no sentido de maior transparência, de maior sustentabilidade, de permitir a atração e retenção de talento, se é que isso ainda existe, e cada vez mais dar resposta aos consumidores mais exigentes. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Eu peço que não saiam daqui, porque nós vamos abrir... Obrigado. Nós vamos abrir o debate à sala só por meia dúzia de minutos. Já ultrapassámos o nosso tempo. Quem tiver perguntas, por favor. Peço só que se identifiquem. José Carlos Lourenço. Só para ajudar então aqui a descongelar e a avançar com a inércia da primeira pergunta. O José Costa Pinto há pouco fez uma referência, assim muito breve, sobre a menor prática, digamos assim, ou pelo menos muito menor no ambiente anglo-saxónico, por exemplo, dos administradores não executivos e independentes. Há pouco falávamos das grandes empresas, a partir dessas têm recurso e têm dimensão para poderem estar muito bem classificadas em todos os aspectos da governance. Foi feita referência que a pontuação é muito elevada, mas nas PMEs nós temos, de facto, aquelas que têm 10 funcionários, até menos, mas temos todas as outras, não é, que são PMEs, enquanto não chegam a grandes empresas. Gostava de pedir, a título de declaração de interesses, eu fui aluno do curso de administradores não executivos do IPCG de 2022, portanto fica já feita a declaração, mas gostava que pudesse elaborar um bocadinho mais, enfim, dentro dos constrangimentos de tempo, e nomeadamente no caso das PMEs, onde a confusão muitas vezes do investidor e do gestor é muito mais próxima que no caso das grandes empresas. De que forma é que a governance a esse nível pode dar um contributo para melhorar o desempenho das empresas? Obrigado. Muito obrigado. Enfim, eu não sei quanto tempo vou ter. Essa é uma pergunta que dá obviamente uma bela sessão do curso para administradores não executivos que o IPCG promove todos os anos e que vamos ter uma nova edição em novembro, que eu aproveito para anunciar. Mas aquilo eu há pouco referia, de facto, só fazer atas numa pequena empresa já é uma medida de governance que muitas não cumprem e que a maioria não cumpre. O que é que eu acho que é evidente? É evidente, e os estudos empíricos demonstram isso, que, desde logo, ao nível do financiamento e da valorização que as entidades financiadoras dão ao governance, é desde logo um bom motivo para que se possam estruturar. E possam se estruturar não só ao nível do estabelecimento de regras de funcionamento das próprias administrações ou gerências. Claro, numa empresa de 10 pessoas é difícil pensar em grandes equipas de gestão, mas também, provavelmente, nesses cenários, o grande tema que impulsionou há vários séculos a governance, de passarmos a ter, por um lado, os donos das empresas e, por outro lado, os gestores, também não se reflete com essa intensidade. E, portanto, o tema da governance é essencial para nos levar a um estado de desenvolvimento da empresa onde haja captação de investidores e onde haja captação de recursos financeiros. E eu diria que esse é o momento a partir do qual é impossível não viver com esta consciência que o governance existe, mas para lá chegar é também preciso estes pequenos passos de governance, de organização da própria administração, da fiscalização, porque senão, sem esse, não chegarão lá acima. O Adam Smith dizia há muitos anos que, de facto, não é credível, não é expectável que alguém gira o dinheiro dos outros como gera o seu próprio dinheiro. E, de facto, aqui começa o tema do governance, é quando nós passamos a ter uma separação entre a administração e a gestão e a propriedade das empresas. Claro que nas pequenas e médias empresas não há muitas vezes ainda esse estado de desenvolvimento, o que faz diminuir a intensidade das boas práticas do governance, tal como elas estão pensadas e divulgadas. Mas, no caso concreto, eu digo sempre isto, parece bem a brincar, mas é verdade. Comecem a fazer as atas, comecem a ter reuniões periódicas, estabeleçam mecanismos de funcionamento de uma organização que seguramente a vossa empresa estará mais perto de crescer e estará mais perto de estar em estados de desenvolvimento que obriguem a uma estruturação maior. Obrigado, José. Mais perguntas?
Boa tarde, Maria Teixeira Alves, do Económico. A minha pergunta era para o IPCG, para o João Moreira Rato e para o responsável que está no painel. Queria saber que tipo de recomendações especiais são precisas para fazer às empresas públicas que não possam as empresas públicas obter através da adoção do Código de Corporate Governance que já existe. E que tipo de recepção teve o Governo, que em princípio já houve conversas, a esse tipo de recomendações? Foram receptivos a adotar as recomendações do IPCG? O que é que isso pode vir a traduzir-se na alteração do Governo das empresas públicas? Incluindo até na própria administração pública, não tanto empresas, mas a própria administração. Obrigada. Sim. Não, claro que sim. Vou desiludir aqui nas respostas, porque em relação ao Governo, nós temos marcado uma conversa e essa conversa ainda não existiu. Portanto, ainda estamos numa fase prévia a termos tido conversas específicas sobre as recomendações que... Eu penso que já enviamos as recomendações, mas de qualquer maneira vamos falar sobre elas agora muito em breve. Por que não limitarmos ao código que já existe para as empresas privadas? Porque realmente, porque as empresas públicas têm muitas especificidades que não têm, obviamente, as empresas privadas. Não é? O acionista-Estado traz até, por exemplo, outros tipos de conflitos de interesse que não trazem só que não existem, que os existem normalmente entre os acionistas privados. Portanto, mesmo o processo de nomeação, não é? Obviamente que há uma parte do processo de nomeação dos gestores que tem a ver, que obviamente é político, não é? Por natureza, porque o Governo quer ter uma gestão que esteja alinhada com os objetivos do Governo, que muitas vezes podem ser objetivos políticos. Portanto, há todo um tipo de especificidades que justificam haver recomendações que sejam específicas para as empresas públicas. Obviamente que uma boa base para essas recomendações são também as recomendações que existem no Código para as empresas privadas, ou seja, vai ser sempre uma base, um core das recomendações que vão sair para as empresas públicas. Fazia sentido alargar as avaliações de fit and proper que existem na banca a outros setores e ao setor público, especificamente? Mais uma vez, a questão, quando falámos primeiro pelo setor privado, não é? Falou-se aqui da importância do soft law. Portanto, há riscos de começarmos agora a obrigar o setor privado a seguir normas estabelecidas pelo Banco de Portugal, ou por seja quem for, não é? Ou pelo menos a seguir normas parecidas com as do Banco de Portugal. Em relação ao setor público, eu acho que as nomeações, obviamente, têm que ter, lá está, é uma área em que tem que haver cuidados que provavelmente não existem no setor privado, ou que não têm que existir no setor privado. O que faria sentido era ter-se mais cuidado na nomeação. Eu não lhe chamaria fit and proper. Obrigado, João. Mais alguma pergunta? Não há mais perguntas? Então vou dar por terminada a sessão. Obrigado a todos. Obrigado a quem esteve aqui na sala. Obrigado aos oradores. E obrigado a quem nos acompanhou aqui. Esta edição do Special Report vai ser transmitida pela JTV no nosso site, jornaleconómico.pt. Também a quem nos vai ouvir na sexta-feira no podcast Boa Governança,
que iniciámos hoje aqui esta parceria com o IPCG. Resta-nos agradecer. Vamos estar nas principais plataformas com o nosso podcast. Tivemos online com o reporte do que se passou aqui e vamos estar sexta-feira em papel na edição impressa do Jornal Económico. Resta-nos agradecer. Até uma próxima oportunidade.